Olá pessoal, meu nome é Matheus Zanetti e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os requisitos essenciais para você iniciar um projeto de Business Intelligence ou qualquer outro projeto de dados que envolve a entrega de uma visualização, certo? Se você quiser aprender mais sobre dados, gosta dessa área de análise, de engenharia, clique em curtir e segue para ajudar. Bom, pessoal, primeiramente, eu vou levantar aqui os principais problemas, de você não ter um levantamento de requisitos, ou se você tem um levantamento de requisitos inadequado também, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre as causas, né, e quais os sintomas desses problemas, tá bom? Vamos começar por esse aqui que é o mais, assim, fundamental, que é a falta de alinhamento com os objetivos do negócio, né, ou seja, o dashboard ele responde perguntas que ninguém fez, as métricas são irrelevantes ou desconectadas da estratégia, as pessoas passam a não utilizar o dashboard, não ver o dashboard como efetivo, para o negócio, tá bom? Isso é bem problemático para o seu projeto. Indicadores mal definidos, ou seja, o nome do indicador, ele é mal feito ou confuso, que as pessoas não conseguem compreender aquele indicador, e você passa por algumas dificuldades de comparação com outras informações, com outros relatórios, ou até mesmo com relatórios de períodos anteriores, tá? Fontes de dados inadequadas ou desconhecidas, né, isso causa dados incompletos, nulos, desatualizados, inconsistentes. A área ali de negócio que consome esses dados vê informações, que não condiz com a realidade. Então você e essa questão de fonte de dados, ela é bem crítica, porque dependendo da quantidade de dados é até um pouco difícil, de você conseguir encontrar ali quais são os problemas. Então é importante você ter isso bem mapeado e bem ali, fechado com a área de negócio, quais são os principais problemas que elas enfrentam em relação às fontes de dados, tá? Falta de engajamento dos stakeholders, ou seja, os usuários não adotam o dashboard ou não confiam nos dados, tá? Problemas de acesso e segurança, né? O compartilhamento indevido dos dados sensíveis, a não conformidade com a LGPD, pessoas de outros setores têm acesso às informações, de setores que contêm informações sensíveis, né. E por fim, atraso e estouro no orçamento, se você trabalha com consultoria de BI ou coisa do tipo, né, você sempre vai ter que refazer trabalhos, porque você entendeu informações erradas, você entendeu métricas erradas, e e condicionalmente a isso, você precisa, restabelecer o cronograma, aumentar os prazos, mudar os escopos. Então, assim, você precisa refazer aí muitas coisas e com isso você tem um problema, na entrega final, do projeto. Agora que a gente passou pelos principais problemas de você não ter o levantamento de requisitos, vamos agora ver quais são os requisitos essenciais para você desenvolver o projeto de BI, tá? E também entender, eh, quais são os pontos que você complementa que atendem aqueles requisitos para que você consiga dar seguimento ao seu projeto, tá bom? Então vamos passar aqui primeiramente um por um e depois a gente se aprofunda em cada um. O primeiro, obviamente, entendimento do negócio. Segundo, os stakeholders, né, as pessoas chaves. Terceiro, indicadores e métricas. Quarto, dados e fonte de dados. Quinto, visualização e layout. Sexto, entregáveis e prazos. E sétimo ponto, restrições e segurança. Então, cada um desse complementa uma parte do projeto e aí você consegue ir de início a fim sem precisar, ter entraves ou ter dependências, que atrapalhem em si a entrega do projeto. Bom, vamos agora aprofundar cada um deles. E como é que eu entendo que as informações que eu tenho ali, atendem a esse requisito de entendimento do negócio? Obviamente através de perguntas, tá? Então você precisa ali elaborar um conjunto de perguntas que você consegue ir fundo na identidade do negócio, no objetivo do negócio, para que você entenda o que que ele é e a quem ele atende. Então,
Qual é o objetivo principal desse projeto? Que problema ou oportunidade ele deve abordar? Então, o que que eu como analista de BI, eu como uma pessoa que está trabalhando com Business Intelligence, precisa entender do negócio para que eu consiga direcionar e focar as minhas análises, tá? Segundo ponto, stakeholders. Quem é o usuário final dos dashboards? Ele é um usuário estratégico? Ele é um usuário tático? Ele é um usuário operacional? Qual é o seu nível de experiência, em dados? Ele consegue fazer uma análise avançada? Não, ele só mesmo que acompanha o indicador, entendeu? Então você precisa entender, quais são os objetivos do projeto, a quem eles atendem, tá? Para que você consiga dar partida aí, eh, no teu projeto, na tua análise. Terceiro ponto, indicadores e métricas, tá? Eh, Quais são os principais KPIs que precisam ser monitorados no meu projeto de BI? E principalmente, como eles são calculados, tá? Isso aqui é importantíssimo. Porque muitas vezes a gente elabora uma visualização, elabora um scorecard com um indicador importante, e muitas vezes esse indicador ele se apresenta de uma forma diferente que um acompanhamento de outra área faz, ou diferente de um cálculo realizado no Excel que um analista faz. Então é importante você ter isso bem amarrado para que as informações não fiquem desconexas. E se der diferente, você precisar entender o que realmente está acontecendo. Se quem está correto a sua análise, o seu dashboard ou o dashboard de terceiros, ou é a análise de terceiros, tá bom? Quarto ponto, dados. E e e a parte de dados talvez seja a parte que a gente precisa ter muito mais esforço para identificar, porque se você tem um problema no dado, é muito mais complicado de você conseguir resolver. Principalmente se ele passa por diversas se ele vem de uma fonte de dados e precisa passar por diversos tratamentos. Então você precisa saber de onde virão esses dados, se existe algum problema de qualidade, de indisponibilidade ou de algum tipo de transformação que precisa ser feita anteriormente. Qual é a frequência, desejada dessas atualizações desses dados, se existe a necessidade de ter um alerta automático em relação a isso. Então você precisa ter essas informações de dados bem amarrada, para na hora que você for montar a sua visão, a sua visualização, é você conseguir entender o que que aquele número está entregando e de onde ele vem. Para caso você tenha algum problema, você saber a quem perguntar, você saber como resolver, tá bom? Visualização e layout. Que tipos de visualizações são mais adequadas? Quais os filtros ou segmentações são necessários? Qual a melhor forma que a área já visualiza essas informações, né, ela está mais acostumada a fazer, certo? Essa parte aqui é bem importante que você tenha isso já pré-definido, talvez até fazer um esboço e validar, porque depois de entregue o projeto, fazer, mudanças no visual, no layout é muito chato, muito complicado. Você precisa mexer com visualizações que já foram, aprovadas, então é bem trabalhoso, assim, você atuar nessa parte. Então é importante que você já tenha um esboço já bem definido, para que você consiga fazer essa entrega sem fazer retrabalho nessa etapa, tá bom? O sexto ponto, entregáveis e prazos, né, existem datas críticas de entrega, existem expectativas de entregas parciais. Ah, todo dia 30 eu preciso ter o fechamento já do mês para mandar para as informações para comissionamento. Ah, toda segunda-feira eu tenho reportes e eu preciso ter a informação já consolidada da semana anterior para poder mostrar ao meu gerente, mostrar ao meu diretor, tá? É isso bem alinhado. E restrições de segurança, o último ponto. Quem pode acessar e visualizar as informações? Existe necessidade de restrições por nível hierárquico? Existe necessidade de restrições por setor, por departamento? Então é preciso você ter isso bem, claro, tá? Para você entender quem vai poder ver e quem não pode ver ou não precisa visualizar essa informação, até porque você corre risco de ter problemas com a LGPD, ter problemas com vazamento. Então é importante você ter isso aqui bem definido, isso aqui bem
acertado com os patrocinadores e com o gerenciamento ali do teu do teu projeto, tá bom? Agora que a gente viu cada ponto desse, cada pergunta que a gente consegue, fazer para cada um, é claro que cada pergunta dessa é um exemplo que eu estou dando, para que você consiga completar e complementar esse requisito específico. Vou deixar disponível, um checklist de perguntas e requisitos, certo? De cada ponto desse. Então, cada requisito eu adicionei mais 2 perguntas, né, além das perguntas que eu já fiz, as 2 ou 3 perguntas para que você consiga complementar esse requisito, você não ter dúvidas na hora de desenvolver o seu projeto, as etapas do seu projeto de BI, né, que não tenha nenhum impedimento ou coisa do tipo. Então, 5 perguntas de entendimento, stakeholders, indicadores, origem dos dados e fonte de dados e visualização layout, restrição e segurança e entregáveis e prazo, tá bom? Como exemplo, eu trouxe aqui também um outro documento. Não, eu não formatei bonitinho, então eu só coloquei as informações aqui para que vocês entendam, qual é o objetivo final, né, ou as informações finais que você precisa alcançar para atingir o projeto. Então vou passar aqui pelo exemplo comercial, mas tem outros exemplos abaixo. Então, como objetivo do projeto, que faz parte ali do requisito do entendimento do negócio, consolidar, deixa eu dar zoom aqui, consolidar e monitorar as vendas, desempenho de vendedores e atingimento de metas. Resolver a falta de visibilidade sobre resultados comerciais e oportunidades de crescimento. E aqui tem mais outro subtópico, que é problemas e oportunidades. Então, aqui, eu já tenho 2 pontos que fazem parte do entendimento do negócio, justamente para deixar amarrado, essa parte junto com a área do negócio, junto com, os stakeholders. Então, necessidade de acompanhar resultados mais rápidos para a tomada de decisão estratégica e tática. Então aqui você não tem um problema, um direcionamento operacional, estratégico e tático, detectar desvios no atendimento de metas, identificar produtos ou regiões com maior ou menor performance, certo? Público-alvo, ou seja, stakeholders, gerentes comerciais, coordenadores de vendas e diretores comerciais. Nível de experiência, intermediário a avançado em interpretações desse bots e KPIs, ou seja, você consegue avançar a respeito de conceitos técnicos das análises e tudo mais, certo? Indicadores e métricas. Então aqui você tem quais são os principais KPIs que a área de comercial precisa, visualizar, quais são os cálculos desses KPIs, certo? Quais as fontes de dados que você está trabalhando. Então é CRM de vendas, RP financeiro, é alguma planilha. E que ele já traz aqui como exemplo problemas conhecidos. Então existe divergência entre o CRM e o RP, prazo de atualização, ou seja, eh, quando eles têm essas integrações, então provavelmente existe um delay ali de tempo, sei lá, de um dia, de algumas horas, em relação da atualização de um sistema em relação ao outro. Então aqui você já entende que pode haver algumas divergências em relação a esses problemas já conhecidos, tá? Atualização de dados, também envolvendo aqui a origem dos dados. A frequência tem que ser diária, importação de dados noturna, ou seja, em D-1. Tem a necessidade de alertas automáticos para desvio de metas ou vendas abaixo do esperado, certo? Até o dia 10 aqui eu preciso ter uma noção da quantidade de vendas que eu já fiz para entender se eu vou atingir minha meta, então isso é muito importante. Eh, Visualização de dados, preferência por gráfico de barras, linhas e mapas para vendas por região, tabela dinâmica para detalhamento de vendas e produtos, filtros, período, região, vendedor, produto, categoria. Segurança de acessos, gerentes comerciais e diretorias com acesso completo às informações, supervisores de venda com acesso restrito às equipes de vendas e necessidade de restrição, divisão por nível hierárquico. Então, os supervisores só verão as informações dos seus supervisionados, coordenadores, para quem está abaixo deles e assim por diante. Prazos e expectativas, entrega da primeira versão funcional, que ou seja, o dashboard de vendas gerais em 20 dias, e entregas parciais quinzenais para acompanhamento e feedback. O projeto completo ali
em 60 dias. E aqui eu trouxe também algumas outras áreas de exemplo, como a área de logística aqui, com informações de SLA e tudo mais. Eh, Também a área financeira, né, com saldos financeiros e tal, inadimplência e tudo. E também eu acho que a área de marketing, isso. Área de marketing também com alguns dos indicadores e alguns exemplos dessa área. Então também vou deixar esse documento aqui disponível para vocês verificarem aqui nos comentários. E, e é isso. Se você gostou do vídeo, dá ok, dá joinha e se inscreve no canal. Então, pessoal, com o preenchimento desses requisitos, certo? Com esses requisitos sendo atendidos ali nessa etapa de levantamento, você consegue iniciar as etapas do projeto de BI e fazer uma entrega ali com qualidade, tá bom? Eh, eh, esse formato é muito interessante para as pessoas que estão começando, entrando na área, precisa desenvolver alguma coisa, precisa entregar uma visualização, ou pessoas que são de uma área específica, como muitas vezes comercial, e precisa desenvolver, produtos de dados relacionados ali à área de logística, ou à área de operações, à área de marketing. E ele não tem muita, familiaridade com os indicadores, com os processos internos, então aqui você vai ter aqui um passo a passo ali de informações úteis que você precisa ter, que você precisa captar, né, para você iniciar o seu projeto. Então se você gostou desse vídeo, dá joinha, se inscreve no canal, tá bom? E acompanha que depois tem mais vídeos. Tchau, tchau.